Olá, vamos falar de admissão de ar ou gás no interior da bomba centrífuga. Quais as consequências para a bomba centrífuga quando admite ar ou gás no seu interior em operação plena? Vamos ver um exemplo prático aqui de admissão de ar através de vórtex. Significa que a tubulação de sucção da bomba está muito próximo em relação ao nível da lâmina d'água. Quanto mais baixo o nível da água ou do fluido que a gente está falando, mais fácil a formação de vórtice. Então, qual a influência da admissão de ar ou gás no interior das bombas centrífugas? Bem, a presença de ar ou gás no interior de bomba centrífuga é uma das condições operacionais mais críticas, frequentemente mal compreendidas por operadores de processo. Diferentemente das bombas de deslocamento positivo, as bombas centrífugas são projetadas primordialmente para bombear líquidos e apresentam um comportamento severamente comprometido quando há gases na sucção ou no interior do rotor. Qual o princípio fundamental do funcionamento, então? As bombas centrífugas operam com base na transferência de energia cinética do rotor para o fluido. Esse mecanismo depende de dois fatores essenciais. Primeiro, a densidade do fluido. A energia transferida é proporcional à massa específica do fluido bombeado. Outro aspecto, a incompressibilidade. O líquido ocupa completamente os canais do rotor, permitindo a criação de gradiente de pressão. Quando o ar ou gás ingressa no sistema, essas premissas são violadas, resultando em alterações drásticas no desempenho hidráulico. Vamos falar um aspecto importantíssimo, a perda de escorva. A escorva é a condição em que a bomba e a tubulação de sucção estão completamente preenchidas com o líquido sem bolhas de ar. Bombas centrífugas não são autoaspirantes, com exceção de modelos específicos. Quando há ingressa na sucção, o rotor passa a girar em meio a uma mistura de baixa densidade. A força centrífuga se torna insuficiente para expelir o gás e criar vácuo na sucção. A bomba perde a capacidade de recalcar e pode entrar em operação a seco. Então, dependendo do teor de gás ou ar dissolvido no líquido, ou admitido no líquido, ele pode fazer com que a bomba praticamente não recalque. Vamos falar então a diferença entre a cavitação induzida por gás e a cavitação convencional, aquela onde se constitui o vapor do líquido que está sendo bombeado. É fundamental distinguir os dois fenômenos. Embora distintos, frequentemente coexistem. A presença de ar pode agravar a cavitação ao alterar as características de fluxo na sucção. Bem, o fenômeno então, a cavitação por vapor, que é a cavitação tradicional. A pressão local abaixo da pressão de vapor do líquido. Então, o fluido bombeado, num determinado ponto, atingiu a pressão abaixo da pressão de vapor. Consequência, formação de bolha de vapor que colapsa causando danos erosivos. A ingestão de ar ou gás. A entrada de gases não condensáveis pela sucção. O que é que acontece? Redução do desempenho, instabilidade, mas geralmente sem danos erosivos severos. Outro aspecto, a instabilidade operacional e vibração. A mistura bifásica, líquido mais gás no rotor, gera flutuações de pressão na descarga. Ok? Você vai ver a pressão variando em função desse gás ou ar dissolvido. Você vai ver vibrações de baixa frequência. A vibração varia entre meio a 2 vezes a vibração, a frequência de rotação. Isso é interessante a gente assinalar porque na cavitação normal essa frequência é altíssima, variando de 1 kHz a 10 mHz.
O ruído característico, semelhante a um cascalho ou pedras no interior da bomba, muito parecido com o processo de cavitação convencional. As oscilações no amperímetro do motor elétrico, a gente vai ver o amperímetro variar exatamente porque o torque exigido pelo fluido é menor ou maior, dependendo da flutuação. Em casos extremos, pode haver gas locking, bloqueio de gás, onde a bomba para completamente de recalcar, mesmo mantendo a rotação. Pode haver também outro aspecto importante, superaquecimento e danos mecânicos à bomba operando continuamente nessa condição. Então, a operação prolongada com a admissão de ar pode resultar em redução da capacidade de refrigeração do líquido sobre os componentes internos, superaquecimento dos selos mecânicos, mancais e anéis de desgastes, falha prematura do selo mecânico por lubrificação inadequada na face de selagem. Em casos severos, pode haver até um emperramento do rotor por expansão térmica diferencial. Então, se a bomba operar muito continuamente, pode haver um arraste, por exemplo, entre anéis de desgaste, pode causar um emperramento, um travamento. Bem, quais são as fontes mais comuns de admissão de ar ou gás? Na prática industrial, as principais causas de entrada de gases em bombas centrífugas são vórtice no tanque de sucção, como vimos no vídeo anteriormente, né? Nível baixo do tanque formando funil que arrasta o ar para a linha de sucção. Vazamento na linha de sucção, flanges soltos, gachetas danificadas, trincas em tubulações subdimensionadas podem carrear ar ou gás. Selos mecânicos danificados, selo primário comprometido permitindo o ingresso de ar durante a sucção. Fluido com gás dissolvido, liberação de gases quando a pressão de sucção cai abaixo da pressão de saturação. Operação com NPSH disponível insuficiente. Formação de vórtice e liberação de gases dissolvido. Mistura intencional. Processo que envolve a transferência de líquido e gás com gás arrastado. Exemplo, reatores de coluna. Bem, vamos ver aqui o impacto quantitativo no desempenho em função da relação do volume entre o gás e o volume total da mistura nas condições de sucção. Então, vamos chamar aqui o fator beta. Ele fala o seguinte, bem, se essa relação do volume de gás em relação ao volume total for menor que 2%, existe uma redução desprezível na altura manométrica. O efeito na vazão é estável, não tem grande surpresa. Mas se essa variação varia entre 2% a 5%, eu posso ter uma redução de 5% a 15% na altura manométrica e já começo a ter pequenas oscilações de vazão. Se essa relação vai entre 5% e 10%, eu já tenho uma redução entre 15% a 40% na altura manométrica e uma instabilidade significativa na vazão da bomba. Se essa relação é maior que 10%, a queda é abrupta e com possível perda de escorva. O fluxo é intermitente ou nulo. Vamos ver aqui graficamente o que acontece com a curva ré de vazão da bomba quando existe esse percentual de gás diluído ou dissolvido na admissão. Então aqui temos aqui o gráfico ré de vazão convencional e temos aqui a relação entre o volume entre o gás dissolvido e o volume total aqui. 0%, 12%, 4%, 5% e 6,4% aqui. Então, o que a gente vê que na curva ré de vazão, existe uma degradação da curva à medida que esse teor vai aumentando. E uma coisa interessante a gente observar aqui, que mesmo em baixas vazões, já existe uma queda significativa quando essa relação é superior a 5%. Então, já existe uma degradação na curva, o que é diferente do processo convencional de cavitação, que normalmente a curva é preservada, quando atinge uma determinada vazão, ela degrada. Então, continuando, aqui na curva potência, vazão, aí agora a gente tem um consumo de energia menor à medida que esse teor vai aumentando. Então, a curva de potência vai caindo à medida que esse teor vai aumentando. Então,
É previsível? Sim, porque a massa que o rotor desloca é menor. Com isso, o torque exigido é menor, consequentemente, a potência é reduzida. Então, à medida que o teor de gás aumenta, eu reduzo a potência que eu forneço. Porém, a eficiência, nesse caso, vai reduzir, porque quando você faz o balanço entre a potência hidráulica e a potência motriz, a conta é desfavorável e o rendimento cai à medida que o teor de gás vai aumentando. Então a gente vê que a eficiência do sistema vai diminuindo. Bem, qual é a boa prática operacional para a prevenção e mitigação desse fenômeno? No procedimento de partida, por exemplo, então eu tenho que garantir uma escova completa antes da partida. Eu tenho que usar sistema de ventilação manual para eliminar o ar do corpo da bomba. Quando chama ventilação, eu posso fazer num vácuo, por exemplo, para eliminar qualquer resíduo de ar que tenha no interior da carcaça da bomba. Abrir válvulas de alívio de ar quando disponíveis. Tudo é um procedimento de auxílio da escova, né? Partir com válvula de descarga parcialmente fechada para reduzir a vazão inicial e permitir que a bomba expulse o ar remanescente. Em termos de monitoramento e detecção precoce, o que é que eu posso observar? O amperímetro. Eu já vou observar oscilações que indicam presença intermitente de gás. Então, com a variação do perímetro, eu estou variando o torque, o que está indicando que eu posso ter bolsões de gás no interior do fluido. Manômetros, flutuações rápidas na sucção e descarga. Eu estou variando a altura manométrica, consequentemente estou variando a pressão. Então observo isso através dos manômetros. Acelerômetros, então medida de vibração, né? Então o aumento da vibração em frequências fora do espectro típico pode indicar também a presença. O sensor de temperatura, elevação normal da temperatura no selo mecânico mancais, maior presença de gás, menor poder lubrificante tem o fluido. Consequentemente, pode haver um aquecimento do selo mecânico. Inspeção acústica, ruído característico de cascalhamento. Então, a inspeção acústica pode auxiliar na detecção também. Projetos e modificações. O que é que pode se projetar ou modificar no sistema para reduzir esse fenômeno? Bem, os tanques de sucção, especialmente, podem vir com anteparas para evitar vórtices, né? Então, é normal criar costelas no interior da tubulação para diminuir essa abertura da tubulação e, com isso, diminui muito a formação de vórtices. A linha de sucção com diâmetro adequado e traçado contínuo, sem pontos altos. Selos mecânicos com sistema de fluxo adequado para refrigeração e lubrificação. Sistema de desgaseificação a montante da bomba, quando o fluido contém gás dissolvido. Bombas com rotores especiais, exemplo, bombas com rotores abertos ou indutores, para aplicações com maior tolerância a gás. Bem, quais são as considerações finais aqui, então, para o operador de processo? Então, a gestão da admissão de ar ou gás em bomba centrífuga exige do operador um conhecimento do processo, entender se o fluido bombeado tem tendência a liberar gases, a vigilância constante, monitorar níveis de tanques, pressões, correntes elétricas e vibração, ação rápida, ao identificar sinais de ingestão de gás, intervir ajustando válvulas, verificando níveis ou parando a bomba antes de danos maiores. Registro e comunicação. Documentar eventos de cavitação ou ingestão de gás para análise de engenharia. A operação de bombas centrífugas com a presença de gás não é apenas ineficiente energeticamente. Ela compromete a confiabilidade do equipamento, a estabilidade do processo e a segurança da instalação. Eu queria agradecer pela oportunidade de expor esse assunto, que muitas vezes é confundido com a cavitação convencional. E a gente tem que entender que tem que ser tratado de forma distinta. Obrigado, então.